Na rede social tem de tudo, né? Declarações de crentes desocupados, com as mentes desocupadas, arrumando justificativas para tudo, colocando Deus no meio de tudo. A morte do presidente do Irã, por exemplo, né? Na madrugada aí de domingo para segunda, como é que é o nome dele? O Ebrahim Raisi. Ele morreu junto com outras autoridades num acidente de helicóptero, uma das montanhas aí, numa volta para o Irã, após a inauguração de uma hidrelétrica, né? Pois é, o fato é que já estão atribuindo a morte de Ebrahim Raisi a Deus. Deus matou o presidente do Irã, e para matar o presidente do Irã acabou matando também, né, o seu ministro das Relações Exteriores e outras autoridades que estavam com ele. Haviam 4 pessoas. Vai vendo, vai escutando. Aí depois a gente ouve outro vídeo de uma irmã, uma jovem, que diz que a tragédia no Rio Grande do Sul foi porque Eduardo Leite é declaradamente homossexual e casado com um homem, né? O médico lá, eu esqueci agora o nome do médico, que é esposo de Eduardo Leite. E vamos colocando na conta de Deus, né? E Deus ficaria como se fosse uma espécie ali de, né? Vamos ver quem a gente mata porque é gay, a gente mata porque é inimigo. E com tudo isso vai fazendo vista grossa para os demais pecados que acontecem nos outros estados. Não há tragédia no Rio de Janeiro porque o governador é heterossexual. Não há tragédia em São Paulo porque apenas por causa do governador, que é de direita e é heterossexual. Se a questão é a homossexualidade, então teria que ter um problema em todo o país, concorda comigo? Hoje, né, com essas bandeiras progressistas, estão conquistando seus espaços, estão, né, aí seguindo suas vidas, ocupando espaços importantes, até mesmo em órgãos públicos, em todos os lugares, em todas as cidades. Isso aí não é... E Deus estaria então ali fazendo para ou ímpar para ver onde tem mais, ou quem é... Olha, é uma sandíssima insanidade. Por exemplo, matar o presidente do Irã. Pronto, vamos matar o presidente do Irã, porque aí o Irã então vai ficar com medo e vai se converter. E não é nada a ver. O presidente do Irã voava, acredite se quiser, num avião que pertencia, um avião dos tempos, um helicóptero dos tempos da guerra do Vietnã, que nem peça para aquele avião se fabrica mais. Tem que comprar peças para aquele avião na China e assim mesmo modelos fabricados ali, umas cópias, né? Como se fosse uma... Então ouvi crentes falar essas sandices, né? Ah, matou o presidente do Irã. Não, tá andando com um avião velho, se dedicando, se preocupando em fazer uma bomba nuclear a qualquer custo, investindo milhões em guerras em outros países, em guerra lá, ajudando lá os terroristas e tal, mas é só ele que é inimigo de Israel? E o Mahmoud Ahmadinejad, que é o ex-presidente do Irã, esse era inimigo número 1 de Israel. Ele dizia que Israel deveria ser riscado do mapa. Falou isso inúmeras vezes. Ao ponto que um dia o Benjamin Netanyahu olhou para... Não me lembro se é o Benjamin Netanyahu ou se é o Ariel Sharon. Falou para ele, olha, se Israel quiser, Israel risca o Irã do mapa. Aí ele parou de falar as groselhas que ele falava, mas por declarar guerra contra Israel, um monte já declarou. Agora, Israel também está lá fazendo uma limpeza étnica na faixa de Gaza. Crianças, não querem nem saber, terrorista, criança, vai tudo no mesmo pacote. Uma crise lá humanitária que a gente também tem que analisar. Será que Deus ele apenas defende um lado? Será que para Deus é apenas um lado, uma forma de olhar? Deus não estaria atento ao ser humano, seja a favor ou contra? E quantas vezes Deus levantou o profeta para apontar para Israel, para falar contra Israel? Você acredita que os profetas que foram levantados na Bíblia, a maioria pegava duro com Israel? Isaías, Jeremias, né? Todos esses profetas, Oséias e tudo mais, os profetas maiores, profetas menores, esses profetas eram levantados para falar única e exclusivamente para Israel.
guardadas as raras exceções quando Deus mandava dirigir a palavra para Nabucodonosor ou para Faraó, mas eram casos isolados e assim mesmo com propósito. Quer dizer, Deus mandava Israel se acertar. Agora você vê, cadê os profetas de hoje? Quem é que fala contra Israel? Será que Israel está, tranquilo perante o Senhor? Essa pergunta eu faço com muito respeito ao povo judeu, que eu tenho muito carinho. Eu não vou dizer aqui que eu sou antissemita, jamais, jamais. Mas Deus parou de falar contra Israel. Israel está bem nos olhos de Deus, quer dizer, não tem nenhum profeta, mas quem é que fala contra Israel? Será que Deus está assinando tudo, exatamente tudo embaixo do que Israel fala depois de Cristo, depois que mataram o autor da vida, mataram o seu Deus, crucificaram Jeová dos exércitos na cruz do Calvário? Será que Israel é isso tudo que falam e que aí, para isso, precisam que a gente coloque a bandeira de Israel nos nossos púlpitos, que a gente fale bem de Israel nas nossas igrejas, vamos orar por Israel, vamos tratar bem Israel, porque Israel é menino dos olhos de Deus, que Deus está com Israel, que Deus é Israel, mas Israel mataram o Senhor da glória. O povo de Israel matou, ou melhor, as autoridades religiosas da época crucificaram, diz Paulo lá, você pode ler aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 8, dizendo que aqueles príncipes do mundo, incluindo todos, romanos, judeus, falando especificamente para os judeus da época, não tinham sabedoria, porque se tivesse, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Sabe quem é o Senhor da glória? É só você ler Salmos 24 que você vai ver quem é Senhor da glória. E aí eu me pergunto, depois disso tudo, o que Jesus, ao ressuscitar, fala para os seus discípulos? Vai, pregue, comece por onde? Pelo Brasil? Pelos Estados Unidos? Jesus mandou pregar o evangelho começando aonde? E ele diz, não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Por onde a igreja começou a pregar? Fala para mim. Por Israel, por Jerusalém, Samaria, Judéia, dali é que foi chegar aos gentios. Hoje muitos pastores estão judaizando suas igrejas, voltando às práticas das festas judaicas nas suas igrejas. Festa dos tabernáculos, festa disso, festa daquilo, o Pechá, isso e aquilo outro, um monte de festa judaica. Como se Deus tivesse, vamos dizer assim, acabasse o tempo dos profetas e agora Deus está tranquilão com Israel, tá tudo bonito em Israel. Uma das maiores paradas gays do mundo, sabe onde acontece? Israel. Você sabe o país mais democrático do mundo, onde a democracia número 1, principalmente no Oriente Médio? Israel. Lá tem mas Tony, mas isso é muito bom. Israel é um dos países mais democráticos do mundo, até mais do que os próprios Estados Unidos. Muito democrático. Pode morar em Israel e você pode ser crente, católico, se você quiser ser espírita, pode ser, se você quiser ser budista, pode ser. Mas não é bom a democracia, Tony? Mas isso aí abre mão também para você seguir outras, como é que eu posso dizer assim, religiões e comportamentos totalmente condenados pela Torá, pela Bíblia também, como um todo, pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Ora, e aí, como é que fica? Então Deus vai agora se preocupar em matar o inimigo de Israel, o presidente do Irã. Lembre-se de um detalhe, que o Estado de Israel ali é cercado de inimigos, ou seja, a nação israelense não tem, e o que eu estou falando aqui é fato, tá aí, é só quem quiser pensar um pouco, é rodeado de inimigos. O Israel está rodeado de inimigos, ali a Turquia, vira e mexe, o presidente turco fala um monte acerca de Israel, o Tayyip Erdogan. Ali tem Iraque também, ali tem Egito também, que tem alianças, mas no fundo, são tudo antissemita. Essa é que é a grande realidade. Então a gente fala aqui do senhor Ebrahim Raisi, sem um pingo, que Deus disse que é porque é inimigo. Faça-me o favor, só ele, matou ele, resolveu o problema, Irã agora vai se ajoelhar e vai falar,
Deus matou. Olha, gente, pelo amor de Deus, a morte desse senhor pode ter sido, por exemplo, esse homem era cheio de inimigos dentro do seu próprio país, tanto é que agora vai ter uma briga violenta lá, uma briga muito forte para ver quem vai ser o seu substituto. O país está dividido, voando numa aeronave sucateada, acredite se quiser, a aeronave estava muito ruim. Pode ser até que, né, suspeita-se que outros grupos, o próprio Estados Unidos teria envolvimento, mas aí é especulação, o próprio Mossad. Então Deus não tem nada a ver com isso. Deus não... A gente tem que parar com essa mania de colocar Deus no meio de tudo. Tudo atribui a Deus, tanto fracasso quanto sucesso, a morte de inimigos. Calma, peraí. Vamos baixar a bola. Então o que aconteceu no Rio Grande... Tem uma irmã falando com muita veemência que o que aconteceu no Rio Grande do Sul é por causa da orientação sexual do seu governador. Quer dizer, ignora qualquer outra possibilidade. Pode ser que tenha a mão humana naquela tragédia. Há vídeos de pessoas falando, abriram aí as comportas, abriram as reservas de água, não dou tudo. Pode ter que será a mão do homem. E a mão do homem também denigrindo o meio ambiente, acabando com a natureza. Isso ninguém fala nada, porque o cara é homossexual. Então quer dizer, então não tem homossexual no Rio, não tem homossexual em São Paulo, não tem... Ah, gente... E tem crente que crê nesses caras, que dá ibope pra eles. E aí você envia pra um, envia pra outro. Quer dizer, Deus matou um monte de gente por causa da orientação que é, né? Sexual do governador, e Deus vai punir criança, idoso, velho. Ah, mas tem exemplos assim na Bíblia, tem casos assim, por causa de um, Deus mata todo. Peraí, esquece Antigo Testamento, nós estamos noutra dispensação e aquilo lá era específico para Israel. Nós somos uma nação de gentios. Talvez Deus tivesse matado aí sim o presidente do Irã, se caso Deus tivesse falado, olha, não, todo Israel serve, ama, tá tudo alinhadíssimo com Deus, servindo ao Senhor, e tá ali, ele ameaçou que vai fazer, vai acontecer, e vai mesmo, e tá se preparando para isso, e vai acontecer alguma coisa, e o povo começou a clamar, jejuar, orar. De repente pode até nesses casos haver uma interferência, mas acima do senhor Ebrahim Raisi tem o Ayatollah, a maior liderança, porque não devemos esquecer que acima do presidente lá tem o Ayatollah Ali Khamenei, que é a autoridade religiosa. Não podemos esquecer que o Irã é uma nação teocrática, não é uma nação democrática, nem uma monarquia. É uma teocracia, um dos poucos países do mundo que é uma teocracia. Então, quando a gente começa a estudar a política, a geopolítica, você vai ver que é outra coisa. Se o Irã é uma teocracia, mas Tony, o que é uma teocracia? Para você que não sabe, é o governo divino, o governo de Deus, né? Abre aspas aqui, estou dizendo na cultura deles, quem governa é o Deus deles, Alá. E elege uma autoridade religiosa que está acima de todas naquele país, que é o chamado Ayatollah. Nesse caso, o Ayatollah Ali Khamenei atualmente. Então, esse Ayatollah está acima do presidente do país. Acima. Então, se é uma questão política que esse país, essa nação, é uma ameaça para Israel e não deixa de ser, é verdade. Partindo desta verdade, que essa nação é inimiga de Israel, isso é fato, mas acima das lideranças, a principal delas é uma autoridade religiosa, que é uma autoridade, abre aspas aqui, divina, é um país governado pelo seu Deus e que tem um representante humano. Então a primeira pessoa a pagar o pato, vamos dizer assim, se Deus vai punir alguma autoridade para poder, né, servir de exemplo, se é Deus que matou, então teria que ser pela regra. Se é Jeová que está preocupado com essas coisas, seria o Ayatollah, é ou não é? Mas não, o país está com uma briga muito grande, vem a sucessão do próprio Ayatollah, vem a sucessão presidencial. Antes, para resumir, antes
do senhor Ibrahim, tem o senhor Khamenei, que já que é para botar medo, para assustar o Irã, vão matar o que, né, a autoridade divina deles. É ou não é? Matar alguém ligado ao seu Deus diretamente, que é para poder, o Deus de Israel matou o cara que é abaixo que é o Deus deles. Aí, de repente, mas não, o cara voava num avião, o Irã preocupado com tantas outras coisas, em fazer a bomba atômica, em investir não sei o quê, em armamento pra lá, armamento pra cá, e voava num avião sucateado. Se ele sabia que o avião era velho demais ou não, não sei, de repente foi orientado, vai nessa nave aqui, que essa aqui é boa, ou tinha mau tempo, radar dessas aeronaves antigas já deixam a desejar, e aí chocou-se com a montanha e tal. Pode ter sido a mão humana, pode ter sido um dos inimigos dele, dentro do próprio país, pode ser até a própria nação de Israel com algum envolvimento nisso. Pode ser até o Mossad, vamos abrir aspas aqui, vamos lá, se o Mossad foi lá alguém, né? Isso daria uma guerra, toraria a Terceira Guerra Mundial, mas, vamos dizer, pode ter sido um monte de gente. O próprio Estados Unidos pode estar envolvido por trás disso. Agora, fica botando Deus. É isso que eu quero dizer. Tá colocando Deus no meio de coisa que ele não tá fazendo, gente. E o povo do Rio Grande do Sul vivendo um momento de tragédia, que diz, não, porque o cara é homossexual. Gente, para de falar asneira. Tem hora que chega a envergonhar. Envergonha, porque o chefe do Estado é homossexual. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? É o primeiro homossexual a governar um Estado? Não tivemos um prefeito, não tivemos um monte de deputados homossexuais, não temos senadores homossexuais, não temos políticos, né, das demais regiões do país. Gente, vamos pensar que a gente deixa de ofender as pessoas. Essa é uma questão que a gente até tem que se desculpar às vezes por coisas que a gente fala sem pensar. E aí vai as pessoas replicando sem refletir. Mas é a opinião. Não, ela falou que Deus mostrou que foi. Eu não vou botar o áudio dela aqui porque me dá nervoso. Mas que Deus falou que foi por isso, gente. Aí o outro diz, não, Deus matou o presidente do Irã. E para terminar, deixa eu só falar uma coisa aqui para você que talvez não saiba. Deus só interfere numa coisa. Quando Deus interfere numa coisa, ele interfere para valer. Ele não vai interferir sabendo que vai levantar um outro cara pior do que aquele. Só se ele quiser punir. Mas estou dizendo, se ele intervém para dar livramento, para salvar, para resgatar, ele não intervém meia boca, matando um, matando o outro, e etc, etc. Ele não intervém. Ele não ia matar um governador, ele não ia castigar um estado, vamos dizer assim, como é o caso aqui do Rio Grande do Sul, para punir o fato dele ser contrário à opção sexual do seu governante, sem ao menos avisar. Deus não faz nada sem avisar os seus servos. E quantos crentes foram atingidos e morreram, perderam suas vidas nas enchentes? Quer dizer, os crentes também têm a ver, por favor, certas coisas que a gente ouve, que a gente vê, as pessoas não pensam. Tony, mas você tem que respeitar as opiniões. Sim, respeito, mas pelo amor de Deus, para de botar Deus em tudo. Eu saí de casa, o dia foi uma maravilha. Foi Deus que me deu um dia maravilhoso hoje, maravilha. Não choveu, o sol estava lindo, estava fresquinho, não aconteceu nada, meu carro não quebrou, deu problema nenhum. Deus foi comigo o dia de hoje, mas se o dia não foi bom, aí foi Satanás. E aí o diabo fez o pneu do carro furar, o diabo estava no atribulado lá no serviço, o diabo está revoltado porque estou com problemas em casa, e aí Satanás entrou num chefe lá, e o encardido, eu tenho que ir num culto para poder expulsar os demônios. Aí quer dizer, tudo que é bom é Deus, tudo que não presta é diabo. E você é culpado pelas suas decisões quando? Você tem responsabilidade pelos seus atos quando? Você vai se chamar para você a responsabilidade quando? E você vai deixar Deus em paz quando? É preciso pensar e deixar de colocar Deus no meio de um monte de coisa, que quando ele entrar, vai ter uma hora que ele vai entrar, e aí todos saberão que é ele que está entrando nessas questões todas, né? Do mundo inteiro. E olha, quem vai sofrer mais as consequências do juízo de Deus na terra são as próprias pessoas
que julgam ser conhecedoras da sua palavra. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação Tony de Souza. Muito boa noite para você, excelente noite de terça-feira, graça e paz para você. 21 de maio de 2024, até aqui nos ajudou o Senhor. Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Nossa Voz. Deus abençoe a todos, vamos de música para abrir o nosso encontro de hoje.